Estamos lendo agora o período do reinado do rei Ezequias. E hoje nós vamos ler o Salmo 48, porque ele está encaixado nesse contexto, desse período da reabertura do templo, da volta à adoração a Deus. Então o Salmo 48 vai falar a esse respeito, dos sacerdotes, aqueles que estavam ali a servir. E vamos entrar no livro de Oséias. O livro de Oséias, ele é um romance. É verdade. Você vai entender depois o porquê do livro de Oséias eu estar chamando como se fosse um romance. Porque é uma história, é como se fosse um teatro que Deus conta o relacionamento de um homem com uma prostituta e assim também representa Israel, a nação, se prostitui, é a mulher e Deus é o homem fiel. Então, você vai entender. Na história a gente vai falar mais sobre isso. É muito interessante o livro de Oséias. Salmos 48, antes de tudo, pedir a Deus que nos dirige. Senhor, obrigado mais uma vez poder estar aqui meditando na Tua palavra. Agora eu peço que o Senhor nos conduza no nosso espírito, no nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua vontade. Abre nosso entendimento e que possamos ouvir a Tua voz hoje através dessa meditação. Amém. Salmos 48, versículo 1. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo, formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. O comentário diz: Jerusalém, a cidade santa estabelecida no monte Sião, é uma amostra da Nova Jerusalém, a cidade de arquitetura celestial governada pelo Messias. O versículo 3. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou e dores como de mulher de parto. Tu quebras as naus de Tarsis com o vento oriental. Como os ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus o confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os fins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeei Sião e cercai-a, cantai as suas torres. Marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que o conteis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. O comentário do 14 diz: nosso guia até a morte. O Senhor permanecerá eternamente com o propósito de guiar todos aqueles que creem e praticam a sua palavra. Enquanto viverem, serão direcionados ao caminho da fé e após a morte terão o privilégio de viver eternamente ao seu lado. Se a nação de Israel permanecesse sempre nessa fé, nesse espírito, ela jamais seria abalada pelos inimigos, Agora que está tudo bem, eles estão firmes na fé, mas a gente sabe, até por conhecer já a história de Israel, que aquilo vai entrar em declinação. Porque se o rei está consciente e está liderando conforme a direção e a sabedoria de Deus, toda a nação vai bem. Mas se o que está por cima, na liderança, ele desanda, toda a nação vai desandar junto. Agora nós vamos passar para Oséias. E o bispo começa falando sobre esse livro o seguinte: Oséias foi escolhido para anunciar a palavra do Altíssimo e para mostrar em sua própria vida o relacionamento de amor e de fidelidade do Senhor com Israel. O casamento do profeta com uma prostituta e a luta para resgatá-la da promiscuidade foi a forma que Deus usou para ilustrar sua própria luta com o seu povo. Oséias foi ridicularizado ao se sacrificar por uma pessoa infiel, teimosa e que após o adultério estava destinada ao apedrejamento, mas sua história serviria para revelar como eram injustas
as atitudes humanas em relação ao eterno. A decadência exterior, como idolatria, corrupção, orgias, indisciplina e maldade, refletia a decadência espiritual de toda a nação. Embora os anos tenham se passado, essa luta continua, pois as pessoas seguem obstinadas em seus erros, mesmo diante do forte apelo divino para que se arrependam. Só para você entender, a prostituição no lado espiritual diz respeito àquelas pessoas que buscam outros deuses, criados por mãos humanas, invenções humanas, para justificar o seu vazio. E elas viram as costas para Deus e buscam esses outros deuses. Foi o que a nação de Israel fez quando adotava Baal, Aserá, enfim, todos aqueles deuses daqueles tempos. Então, essa é a prostituição espiritual. E a física, no caso do profeta, ele então teria que se casar com uma prostituta. Ele iria tirar ela dessa vida e dar uma vida mais digna para ela. Só que ela volta à prostituição. Bom, vamos meditar porque esse livro é muito interessante. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzia, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então aqui está bem encaixado para que a gente possa perceber em que período do tempo então esse livro foi escrito. Foi justamente no período do reinado de Ezequias. E é por isso que nós estamos lendo esse livro agora. 2. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desvaindo-se do Senhor. O comentário diz: uma mulher de prostituição, um homem temente, de caráter reto, que se conservava na pureza e na santidade, teve que se unir a uma mulher contaminada espiritualmente. Essa determinação divina tinha uma razão. O casamento do profeta simbolizaria o relacionamento entre Deus, representado por Oséias, e o seu povo, simbolizado pela prostituta Gomer. Oséias obedeceu à direção de se casar com a mulher que iria feri-lo profundamente, exatamente como a nação fazia com o Altíssimo. O adultério físico de Gomer indicava o adultério espiritual de Israel para com Deus, isto é, a idolatria, a ingratidão da nação. As profecias anunciadas por Oséias à nação expressavam a sua própria vida. Ele sofreria em sua carne para mostrar aos israelitas o que eles faziam, em intensidade muito maior com o Senhor. Então, para você entender o porquê que isso acontece, o Senhor Jesus falava muito por parábola, porque ao falar por parábola, ele estava exemplificando algo do dia a dia. Era fácil a pessoa, então, pensar naquela atividade diária e entender o que ele queria passar, a mensagem que ele queria passar. Então, os judeus eles são muito cheios de teatro nas suas expressões. Por exemplo, na morte de uma pessoa, eles gritam, eles rasgam suas roupas, eles pegam pó da terra, jogam na sua cabeça como símbolo da humilhação que eles estão vivendo naquele momento. Então, eles teatrizam o seu sentimento de tristeza, alegria, quando eles gritam, pulam, cantam. Então, eles são muito expressivos ao expressar os seus sentimentos. Então, Deus está usando o profeta para exemplificar como ele se sentia em relação à nação de Israel. Lembra? Deus tirou a nação de Israel do Egito, levou ela para a terra prometida. E lembra o período que nós lemos que a nação ficou completamente perdida? Agora, o rei Ezequias conseguiu trazer a nação de volta para Deus. Mas o que ele vai simbolizar é que a nação agora está se voltando para Deus. Mas mais tarde vai trair a Deus de novo, porque vai se prostituir com os outros deuses. O 3. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. O comentário do 3. Tomou a Gomer. A vida de Oséias refletiria a história do Messias com o seu povo, isto é, o Filho de Deus, santo e perfeito, desceria da sua majestade e soberania para habitar entre homens pecadores. O Senhor Jesus se submeteu ao propósito divino de nascer de uma mulher,
viver com seres finitos, injustos, ingratos e padecer na mão de homens cruéis. O 4. E disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Gisrael, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisrael sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. O comentário diz, põe-lhe o nome. A esposa de Oséias dá à luz o primeiro dos 3 filhos do casal. O próprio Deus escolheu o nome dos filhos do profeta, a fim de anunciar suas mensagens à casa de Israel. O primogênito de Israel significa Deus semeia ou Deus dispersa. Esse é o mesmo nome de uma região localizada entre as cadeias montanhosas da Galileia e de Samaria. Alguns episódios ocorreram nesse lugar. Entre eles, um dos piores crimes de Israel, quando Jeú, comandando uma revolta armada, massacrou os 70 filhos de Acabe. Está lá em 2 Reis 10. Ao escolher o nome Gisrael, o Altíssimo mostrava o juízo que viria sobre a nação, caso ela não se arrependesse. Seguindo para o 5. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Gisrael. O comentário diz, quebrar o arco significa que Israel teria o seu poder militar destruído. Além disso, a nação seria atacada e dominada pelos assírios. A profecia foi cumprida em 722 a.C., quando o exército inimigo conquistou Samaria e levou boa parte da população cativa. Israel não havia se tornado forte por suas riquezas ou por sua capacidade, mas por viver a fé e cumprir os princípios espirituais estabelecidos. Contudo, ao desprezar o Altíssimo, se tornou impotente e humilhada, como o soldado que vai para a batalha com a sua arma quebrada. Aqueles que deixam de obedecer a palavra facilmente cairão nas mãos dos seus inimigos. Deus pode guardar os homens fiéis, desarmados e inaptos, mas não protege os soberbos e os rebeldes, mesmo que sejam extremamente capacitados. O arco também ele é um símbolo de aliança. Então, naquele dia quebrarei o arco, também quebrarei a aliança, porque o povo descumpriu a aliança, né? Como num casamento, por exemplo. Os dois casam para um ser fiel ao outro, mas se há alguém que foi infiel nessa relação, então houve uma quebra da aliança. Seguindo para o 6. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E Deus disse, põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. O comentário do 6. Gomer concebeu novamente e deu à luz uma menina que recebeu o nome de Loruama, ou desfavorecida. O nome do primeiro filho de Israel indicava que Israel perderia a batalha e seria entregue aos inimigos. Agora o nascimento da segunda filha mostrava que a punição anunciada à nação viria e a compaixão divina não evitaria a calamidade. Assim, tudo seria tirado do povo, porque o Altíssimo não pode coadunar com pecado. Séculos se passaram e muitas pessoas seguem dominadas pela teimosia, a ponto de terem que perder tudo para reconhecerem que precisam da ajuda de Deus. Isto é, precisam chorar e gemer para perceber que o caminho da salvação é o arrependimento. Seguindo para o 7. Mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. O comentário diz assim: Judá alcançou a misericórdia. Ao contrário de Israel, Judá não seria destruída pelo exército assírio, devido ao fato de o rei Ezequias direcionar a nação ao arrependimento. O reino sul, Judá, permaneceria por mais de 100 anos debaixo da proteção divina. Para obter segurança e prosperidade, o mundo ensina que a pessoa deve fazer bons investimentos, ter amizades influentes e se capacitar cada vez mais. Porém, as Escrituras revelam o segredo da verdadeira felicidade e segurança. Confiar no Altíssimo. Afinal, a palavra diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O Salmo 128:1. Enquanto a pessoa for submissa a Deus, terá estabilidade, sustento e vitória. Mas caso se distancie dele,
ficará vulnerável aos ataques do mal. Então, aqui também o livro serve como uma profecia, mas também diz muito respeito ao Senhor Jesus. Então, por exemplo, os profetas anunciaram que o Messias viria. Então, esse livro também é profético, né? Ele está profetizando sobre a vinda de um Messias que viria para salvar. No 8. E depois de haver desmamado a Lo-ruama, concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. O comentário Lo-ami significa não meu povo, em hebraico. Esse foi o nome do terceiro filho de Oséias, que carregava a mais dura sentença divina de Israel. Ele dizia que aquelas pessoas não pertenciam mais ao Altíssimo, pois haviam anulado a aliança com ele. Os israelitas haviam se separado do Senhor por vontade própria, por isso foram deserdados. Segundo estudiosos, a incerteza na paternidade de Lo-ami, devido à constante infidelidade de Gomer. Isso simbolizava que a nação também mostrava seu mais alto grau de infidelidade ao Todo-Poderoso, ao trocar seu amor e os seus favores pelas práticas pecaminosas. O Altíssimo não abandonou a nação, mas foi abandonado por ela, pois os israelitas quebraram conscientemente a aliança feita com ele no Sinai. Assim como um pai não deve poupar da disciplina os filhos desobedientes, o Eterno não poupa aqueles que se rebelam contra ele e muito menos defende quem o rejeita. Então, você não vê nenhuma das outras nações fazendo o mesmo que o povo de Israel faz para com Deus, né? Virar as costas, abandonar, fazer pior, né? Na verdade, o povo de Israel conseguia ser pior do que o povo das outras nações, pelo ato, pelas atitudes que eles fizeram. E quantas pessoas hoje, por exemplo, estão dentro da igreja, mas elas fazem coisas piores do que muitos que estão fora da igreja, que não vão a igreja alguma, né? Tem pessoas que estão na igreja que dão um péssimo testemunho para as outras pessoas. Pessoas que por vezes estão lá fora da igreja, e que elas olham para essas pessoas e falam: eu nunca vou para essa igreja, olha como que é a vida do fulano. Então, é um risco muito grande. A pessoa, ela vem para Jesus, ela vem como ela está. Então, ela vem uma pecadora. Quantos que chegam na igreja até são bandidos, são prostitutas, são pessoas que levaram a vida toda errada, fizeram o que é errado, mas ao ouvirem a palavra de Deus, decidiram se entregar ao Senhor Jesus. E Ele, então, regenera essa pessoa, transforma o coração dela, transforma a mente dela e ela se transforma numa nova criatura. O passado dela serve apenas como um testemunho para que outros venham se fortalecer e se converter, mas ela mudou de vida. Então, é o que o Espírito Santo quer fazer através das pessoas que hoje estão na igreja, que elas se entreguem, que Ele possa transformar a vida delas e elas serem um testemunho. Mas, infelizmente, há muitos testemunhos dentro da igreja. Pessoas que dão um péssimo testemunho lá fora para aqueles que ainda não conhecem a Deus. No 10. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se, nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhe dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Comentário do 10, que não pode medir-se nem contar-se. Mesmo reprovando Israel, o Altíssimo manteria a promessa de tornar a nação numerosa como a areia do mar. A fidelidade do Senhor o impede de esquecer o compromisso empenhado com seus servos. Além disso, ele jamais se esqueceu de Abraão e da palavra dita a ele. Vamos conferir ela. Gênesis 22, 17. Que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Por isso hoje a nação de Israel, ela é descendente de Abraão, mas não herdeira das promessas, porque
Eles anularam a aliança com Deus quando desobedeceram a Deus e não aceitam o Senhor Jesus. Nós somos gentios para os judeus, porque nascemos então fora da descendência abraâmica, mas passamos a ser herdeiros da promessa de Abraão porque cremos e nos entregamos ao Senhor Jesus. Seguindo o texto. Assim mesmo, com toda a transgressão de Israel, sua queda e seu cativeiro, um remanescente seria preservado para dar continuidade à multidão de filhos atribuídos ao patriarca. Essa promessa é também para todos aqueles que têm o Senhor Jesus como seu único Deus e Salvador. Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E eis aqui o objetivo, o maior benefício daqueles que se entregam ao Senhor Jesus, daqueles que fazem o que o Senhor Jesus falou, tomando sua cruz, negando a si mesmo e seguindo após o Senhor Jesus. A parte B do versículo diz: vós sois filhos do Deus vivo. O grande desejo do Altíssimo é ter filhos gerados pelo seu Espírito, para que eles tenham uma natureza divina e vivam conforme a sua vontade. Se um filho tende a refletir a imagem e os gostos do seu pai, o Filho de Deus manifesta ao mundo a sua glória. Assim, onde estiver o pai, estará também o filho. João 14, 20 e 21, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. É bem profundo, né? Quer dizer, Deus está em Jesus e Jesus está em Deus. Se eu tenho Jesus em minha vida, se Jesus vive em mim através do Espírito Santo, então Deus também se manifesta através da minha vida. E como que eu posso provar o meu amor por Deus, por Jesus? Cumprindo a sua palavra, executando, obedecendo. E aí está a razão de muitos hoje, ditos cristãos, não conseguir agradar a Deus. Continuando no texto, no entanto, quando Israel escolheu a idolatria, deixou de ter esse relacionamento com Deus, isto é, ao se curvar diante de ídolos, o povo rejeitou a paternidade divina e a própria fonte da vida. Esse é o relacionamento que Deus quer ter com o filho, relacionamento de pai e filho. E ele promete dar essa fonte, Ele promete essa saciedade, essa fonte de águas vivas que nos sacia. A sede do ser humano por poder, por honras, por títulos, por prazeres, ela é saciada quando ele se encontra com Jesus. Jesus mata toda a nossa sede. Então, nada que esse mundo, que eu digo o espírito desse mundo, possa nos oferecer, vai nos atrair. Quando nós estamos vazios de Deus, o espírito desse mundo que jaz no Satanás, ele consegue nos absorver. Então ele consegue nos dominar. As trevas conseguem nos dominar. Que você seja cheio de luz a partir do momento que você decide seguir ao Senhor Jesus e obedecer a sua palavra, tá certo? E então, gostou do conteúdo? Dá o seu gosto? Põe aqui nos comentários o que Deus falou com você. Manda esse vídeo para alguém que queira ler a Bíblia junto conosco. Manda, vamos compartilhar, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você cada vez mais.